Localizado a cerca de 50 quilômetros de Paris, o Castelo de Chantilly não é só bonito. Ele é um verdadeiro retrato da história francesa, do poder da nobreza, da arte, da política e até da decadência da monarquia. E você sabia que depois do Louvre, o maior acervo de pinturas da França está aqui? Esse lugar incrível que você está vendo agora é o Castelo de Chantilly, um dos castelos mais importantes e ao mesmo tempo mais subestimados da França. A história de Chantilly começa ainda na Idade Média, mas o castelo ganhou força mesmo a partir do século XVII, quando passou para as mãos da família Conde, um dos ramos mais ricos e poderosos da nobreza francesa. A verdade é que os Condé nunca foram reis, mas tinham tanto dinheiro, tanta influência e tanto prestígio que viviam quase como se fossem. O castelo virou símbolo de luxo extremo, festas gigantescas, banquetes absurdos e recepções tão grandiosas que até o próprio rei ficava impressionado. Um exemplo disso foi em 1671. O castelo recebeu Luís XIV, o famoso Rei Sol. A recepção foi tão extravagante, com fogos, peças teatrais, fontes iluminadas e banquetes gigantescos que dizem que o próprio rei ficou incomodado. Pouco tempo depois, o príncipe de Condé perdeu prestígio político. Na França absolutista, brilhar mais do que o rei nunca era uma boa ideia. Hoje, o Castelo de Chantilly abriga o Musée Condé, considerado o segundo maior museu de pinturas antigas da França, pertencendo apenas para o Louvre. E o mais impressionante, todas as obras estão exatamente como foram deixadas no século XIX. Nada foi reorganizado para parecer moderno, é uma experiência quase congelada no tempo. Você encontra obras de Raphael, Poussin, Delacroix, além de uma das maiores coleções de manuscritos e livros raros da Europa. Inclusive, a biblioteca do castelo tem mais de 13.000 volumes antigos, muitos deles manuscritos medievais raríssimos. Chantilly passou por muitas coisas, inclusive a Revolução Francesa, e durante a Revolução Francesa o castelo foi saqueado. Grande parte do edifício original foi destruída, vendida ou abandonada. Por décadas, Chantilly ficou em ruínas, e aqui entra um personagem-chave da história, Henri d'Orléans, o homem que salvou Chantilly. No século XIX, Henri d'Orléans, o duque de Aumale, herdou o Chantilly. Ele era extremamente rico, apaixonado por arte, obcecado por preservar a história da francesa. Henri reconstruiu o castelo praticamente do zero e tomou uma decisão histórica, doar Chantilly ao Institut de France, mas com uma condição clara: nada poderia ser modificado após sua morte. Por isso, até hoje, o museu permanece exatamente como ele deixou. É como entrar diretamente na mente de um colecionador do século XIX. Além do castelo, Chantilly também é famoso por jardins assinados por André de la Notre, o mesmo paisagista de Versalhes. As cavalarias são tão grandiosas que na época acreditava-se que o príncipe reencarnaria como cavalo. Hoje, elas abrigam o Museu Vivo do Cavalo, outro ponto fortíssimo do complexo. Em Chantilly, as pinturas nunca foram apenas decoração, elas eram declarações de poder. Durante o século XVII e XVIII, possuir determinadas obras significava mais do que um bom gosto. Significava status político, proximidade com o rei e influência intelectual. Enquanto os outros nobres competiam por títulos, os condes competiam por obras-primas. Cada pintura adquirida era um recado silencioso à corte. Nós temos dinheiro, cultura e legitimidade. Entre os maiores tesouros do castelo estão 3 pinturas atribuídas a Rafael. Na época, possuir uma obra de Rafael era algo reservado a reis e papas. O simples fato de Chantilly ter essas pinturas mostra o nível de acesso e riqueza da família. Essas obras não foram compradas em leilões comuns. Elas circularam por redes privadas de elite, muitas vezes como favores diplomáticos. Alguns chegaram a Chantilly após a queda de outras casas nobres durante a Revolução Francesa, quando famílias venderam obras a pressas para sobreviver. Dentro do castelo está guardado um objeto considerado por historiadores como o manuscrito mais importante da Idade Média. Ele se chama Les Très Riches Heureux du Duc de Berry, e não é exagero dizer isso. O livro que mudou a história da arte. Esse manuscrito foi encomendado no início do século XV pelo Duque de Berry, um dos homens mais ricos da Europa medieval. Ele contratou os melhores artistas da época, os irmãos Rimbaud, para criar um livro de orações, sem limites de custos. O resultado foi algo nunca visto antes: uso revolucionário de perspectiva, representações realistas da vida cotidiana, o famoso calendário com cenas dos meses do ano, ouro verdadeiro e pigmentos raríssimos.
Esse livro mudou a forma como a arte passou a representar o tempo, como o trabalho e a vida humana. Muitos historiadores afirmam que ele antecipa o Renascimento. Em 1416, o Duque de Berry morre. Pouco tempo depois, os 3 artistas morrem de peste. O manuscrito fica inacabado. Por décadas, ele passa de mão em mão, incompleto, esquecido, quase perdido, até ser finalizado anos depois por outros artistas. Ou seja, essa obra-prima sobreviveu à peste, à morte de seus criadores e às guerras, e hoje ela está aqui, em Chantilly. Anne de Montmorency nasceu em 1493 e se tornou um dos homens mais poderosos da França no século XVI. Ele ocupou o cargo de condestável da França, o posto militar mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei. Serviu diretamente a 4 reis franceses e foi conselheiro político, estrategista militar, administrador de territórios, um dos maiores mecenas da arte renascentista da França. Ele entendia que poder também se constrói com arquitetura, arte e território. Foi Montmorency quem reconstruiu o castelo em estilo renascentista, organizou o território ao redor, estruturou Chantilly como residência nobre permanente. Ou seja, sem Anne Montmorency, Chantilly nunca teria se tornado o que é hoje. Ele lançou as bases do castelo que séculos depois seria ampliado pelos condes. Mesmo tão poderoso, Montmorency não escapou da política brutal da corte. Em determinado momento, caiu em desgraça como rei e foi exilado de Chantilly. Perdeu títulos, influência e controle sobre suas terras. Mas anos depois, ele voltou, recuperou poder, cargos e prestígio, algo raríssimo na França no século XVI. Esse retorno consolidou sua imagem como símbolo de resistência e lealdade ao Estado, não a um único rei. Ele morreu em 1567 em combate, durante as guerras de religião na França. Mesmo com mais de 70 anos, ele insistiu em liderar tropas pessoalmente. O castelo de Chantilly impressiona não só pela beleza, mas pelo que ele revela sobre a história. Um lugar construído a partir de poder, desigualdade, ambição e também genialidade artística. Entre guerras e excessos, banquetes e obras-primas, incluindo o famoso creme de chantilly criado para impressionar a elite, esse castelo mostra como a arte e o luxo caminharam lado a lado com privilégios e conflitos. E se você vier para o castelo, aproveite para dar uma volta pela cidade, principalmente se for época de Natal, pois a época de Natal sempre fica tudo muito lindo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar e a gente se encontra no próximo destino.